Olá, bom dia. Obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do uso de drones, ferramenta essa que não para de crescer, quer em melhoramento técnico, quer em mercado. Você vai acompanhar um evento que vai acontecer no próximo mês sobre pastagens, lá em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu vou comentar dos mercados da carne suína e também da carne de frango, e eu vou conversar com Ronei Caviraghi. O Ronei, ele é produtor rural lá de Mangueirinhas, no Paraná, e ele é o ganhador do primeiro prêmio em primeiro lugar do GETAP como maior produtor de milho de sequeiro do Brasil. E você vai ver que o Ministério da Agricultura desclassificou 16 marcas de café impróprias para o consumo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do uso de drones. Ferramentas que não para de crescer, quer em melhoramento técnico, se aperfeiçoando cada vez mais, quer em mercado. E é uma potência mundial na produção de grãos e também de alimentos. A agropecuária brasileira encontra nos drones uma opção para otimizar trabalho no campo, com economia de recursos financeiros, mão de obra e também insumos. São quase 10 mil equipamentos do tipo sobrevoando as fazendas do Brasil em um trabalho que ainda não substituiu completamente tratores e pulverizadores, mas se alia a eles para monitorar, adubar, irrigar, controlar doenças e pragas e aplicar defensivos nas plantações das mais diversas culturas. Pesquisadores de diferentes órgãos afirmam que o uso de drones pode resultar em uma redução de 40% a 50% no volume de defensivos utilizados e em uma diminuição de gastos da mesma ordem, de acordo com o Ministério da Agricultura, que regula e controla a atividade no país. Mais de 600 pessoas foram cadastradas desde 2021 para operar drones. São 50 entidades aptas a oferecer cursos para aplicação aeroagrícola remota, obrigatórios para preparar os profissionais ao trabalho de lançamento de fertilizantes e defensivos agrícolas por drones. O Brasil está avançando rapidamente nesse assunto, já faz um bom uso desses equipamentos e tem um desafio muito maior em relação à proteção de cultivos do que em outros países. Nós temos mais incidência de pragas e doenças em nossas lavouras do que nos Estados Unidos, por exemplo, por causa do clima tropical. E isso demanda mais pulverizações, pelo menos é o que afirma o professor de agronomia da Universidade Federal de Viçosa, o Aloísio Borém. No mercado brasileiro, existem drones com capacidade de carregar até 50 litros de defensivos para pulverização. O armazenamento, inclusive, é dos poucos pontos negativos em relação aos pulverizadores terrestres, como os autopropelidos, que têm uma capacidade para transportar até 500 litros. Um drone, obviamente, não é barato. No mercado existem drones de 100, 150, 200 mil. E esses pulverizadores são mais caros, os autopropelidos, que podem custar até R$1 milhão. Ou com um drone, existe a opção de fazer aplicações localizadas se tiver só uma reboleira com doença ou praga. O drone pode ir até lá, fazer a pulverização no local exato, sem usar o trator que acaba amassando a planta, consumindo diesel e gerando poluição. E agora vamos comentar dos mercados da carne suína e também da carne de frango. Os processadores brasileiros de carne de frango e também suína
estão se preparando para alcançar volumes recordes de produção e exportação este ano, de acordo com as projeções atualizadas e que foram divulgadas agora pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA, que representa empresas como JBS e BRF. O Brasil, que é o maior exportador mundial de frango, ele deve ver um aumento na produção de ave até 1,8%, totalizando 15 milhões de toneladas métricas. Essas exportações de frango, elas devem crescer até 2,2%, atingindo 5,2 milhões de toneladas, apesar dos impactos recentes de um surto de doença de Newcastle, que gerou proibições temporárias de comércio ainda em vigor. Atualmente, o Brasil enfrenta embargos regionais às exportações do Rio Grande do Sul, onde o surto ocorreu, com restrições ainda vigentes para países como Rússia, Arábia Saudita, Bolívia, Peru e também o Chile. As exportações nacionais para China, México e Argentina também estão bloqueadas. A ABPA, ela informou que a média de exportações de frango deve ser de cerca de 437 mil toneladas por mês neste ano, com as restrições podendo afetar até aí por volta de 60 mil toneladas por mês. No entanto, o Brasil está buscando redirecionar os seus embarques para mitigar esse impacto e a presidência da ABPA expressou um otimismo de que as restrições comerciais elas serão suspensas em breve, agora que o surto foi declarado como encerrado no setor de carne suína. O Brasil, que ocupa a 4ª posição mundial em fornecimento, ela prevê um aumento na produção de até 1% este ano. E as exportações de carne suína, elas podem crescer até 7,7%, totalizando 1.300.000 toneladas. A ABPA destacou que se a China implementar medidas antidumping contra os processadores de carne suína europeus, isso pode beneficiar o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá também. A ABPA acredita que as condições atuais e a demanda global, elas favorecem e continuarão a impulsionar o setor, com o Brasil se beneficiando de um cenário global em que os preços da carne suína e de frango permanecem competitivos. E agora você vai acompanhar um evento que vai acontecer no próximo mês, agora em setembro, sobre pastagens. E esse evento vai ser lá em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Esse evento ele é organizado pela Scott Consultoria. Confira. Olá a todos que nos acompanham, Pedro Gonçalves aqui, sou engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. Tem um convite para você que é produtor rural, agricultor, pecuarista ou algum sistema integrado, você que quer estar à frente do mercado e saber das principais coisas que estão acontecendo, impactando tanto o mercado quanto as principais práticas agrícolas ou agropecuárias, para sua propriedade. Ocorre em setembro, dia 25 e 26, o encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. O primeiro dia será destinado a praticamente mercado, onde pela manhã estaremos tratando sobre o ciclo pecuário, as principais tendências na questão de consumo, exportação e tudo que pode impactar tanto o mercado do boi quanto o mercado de grãos, os principais insumos para a pecuária. Também estaremos tratando da conjuntura internacional e tudo que está acontecendo no mundo e pode impactar todo o mercado brasileiro da agricultura. Também estaremos falando sobre o mercado de oportunidades, tudo aquilo que pode acontecer dentro da sua propriedade que pode trazer mais uma renda para o produtor, seja utilizando de sistemas integrados, aproveitando safras diversas dentro da propriedade, ou até mesmo intensificando sua produção e atingindo os créditos de carbono, uma novidade no mercado que podem ser negociados para o produtor também. Segundo dia, estaremos falando mais sobre as práticas agrícolas, no primeiro momento falando sobre as pastagens, a intensificação de pastagens, seja pela adubação, seja pelo uso de irrigação, pivô central ajudando a sua produção a maximizar produtividade, e também estaremos falando aí sobre integração lavoura-pecuária,
lavoura, pecuária e floresta, que pode trazer muitos benefícios para a sua produção agrícola. Você que então quer saber mais aí sobre todas essas temáticas, acesse encontros.scottconsultoria.com.br, adquira seu ingresso, saiba mais sobre o evento e nos vemos lá em Ribeirão. E agora vamos falar sobre o mercado do trigo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela se posicionou em ofício enviado ao governo federal contra a ampliação de 500 mil toneladas da cota de importação de trigo com alíquota zero do imposto de importação. A proposta de aumento do volume importado sem taxa de importação, ela foi encaminhada pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTrigo, em junho, à Secretaria Executiva da Camex e também ao Ministério da Agricultura, o MAPA. Atualmente, a cota é de 750 mil toneladas e o processo está em consulta pública. No ofício encaminhado ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Geraldo Alckmin, e ao ministro da Agricultura, o presidente da CNA avalia que a medida não se justifica em razão do comportamento da produção do cereal nos últimos anos. A entidade lembra que em 2022 o Brasil bateu recorde e em 2023 o setor sustentou o abastecimento mesmo diante de todas as adversidades climáticas. Para 2024, a Conab ela estima uma produção de 8,9 milhões de toneladas, um volume 11% superior ao que foi produzido na última safra. E da mesma forma, lembra a CNA, a Argentina, principal fornecedora de trigo do Brasil, respondendo por 73,5% das importações brasileiras, está com previsão de aumento de produção em torno aí de 14% e da exportação em torno de 35,3% neste ano. O Brasil não aplica tarifa de importação sobre trigo argentino, pois o país vizinho integra o bloco no Mercosul. A medida, além de não mexer qualquer efeito sobre os preços ao consumidor, já em retração, tornaria ainda mais um fator de redução de competitividade e de sustentabilidade econômica dos produtores de trigo no Brasil. Pelo menos é o que concluiu o ofício da CNA. E depois do intervalo nós vamos falar do Ministério da Agricultura, que desclassificou 16 marcas de cafés impróprias para o consumo. E eu vou conversar com Ronei Caviraghi. Ele é produtor rural lá de Mangueirinhas, no Paraná, e ele foi o ganhador do primeiro lugar da GETAP de milho de sequeiro no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai ver que 16 marcas de café que são comercializadas aqui no Brasil, elas foram desclassificadas da linha de comércio. O Ministério da Agricultura, ele divulgou uma lista de 16 novas marcas de café torrado que foram desclassificadas após a detecção de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido. Os produtos desclassificados são considerados impróprios para o consumo e deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis após a fase de análise dos laudos laboratoriais e certificação das empresas responsáveis pelos produtos quanto aos resultados. A ação está respaldada pelo artigo 29A do Decreto 6.268 de 2007, que prevê a aplicação do recolhimento em casos de risco à saúde pública, adulteração, fraude ou falsificação de produtos. O Ministério da Agricultura orienta que quem tenha adquirido esses produtos deixe de consumi-los, podendo solicitar a sua substituição
nos moldes determinados pelo Código de Defesa do Consumidor. Caso seja encontrada algumas dessas marcas sendo comercializada, o Ministério da Agricultura solicita que seja comunicado imediatamente pelo canal oficial, que é o fala.br, informando o estabelecimento, o endereço onde foi adquirido o produto. As fiscalizações de café torrado e moído no mercado interno são realizadas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária. As ações fazem parte do Programa Nacional de Prevenção a Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal, que visa diminuir a ocorrência de fraudes e promover a regularidade de estabelecimentos produtores de produtos de origem vegetal. O Ministério da Agricultura lembra que a adição de matérias estranhas ou elementos estranhos ao café é considerada fraude, gerando dano ao consumidor, motivo pelo qual o produto foi incluído nas ações do programa. E essa lista com os nomes você encontra na página do site do Ministério da Agricultura. E agora eu vou conversar com Ronei Caviraghi. O Ronei, ele é produtor rural lá de Mangueirinhas, no Paraná, e o Ronei foi o ganhador em primeiro lugar na produção de milho sequeiro. E esse primeiro lugar ele foi dado pelo GETAP. Nós vamos falar do agronegócio paranaense, que ganha um protagonismo nesse cenário nacional global. GETAP é um grupo tático de aumento de produtividade. Ronei Caviraghi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar desse primeiro lugar como maior produtor de milho do Brasil. Tudo bem, Ronei? Bom dia, Antônio, bom dia aos espectadores da TV aí. Ronei, falando com todos vocês aí. Ronei, me diga uma coisa, você foi o maior produtor de milho sequeiro do Brasil. Quantas sacas de milho você produziu por hectare? Bom, esse ano no concurso, então, nós conseguimos a produtividade de 270 sacas por hectare de milho. Caramba, é um número consideravelmente, em nível nacional, é assim, vamos dizer, é fora do esquadro, né? O GETAP é um concurso, né, que visa aí incentivar a busca de maiores produtividades. Né? A gente pode almejar aí, com certeza, esse resultado é bem acima, né, da média nacional do milho, né? Ronei, agora, é claro, para chegar num número desse daí, numa produtividade dessa daí, não é qualquer produtor que consegue. Isso daí é anos de trabalho, de preparo do solo, é um trabalho que vem sendo feito já há muito tempo, né? Um manejo que você faz há muito tempo, né? Isso, com certeza. Não é da noite para o dia que a gente consegue esse resultado, né? Eu destaco bastante, é um manejo de longo prazo em solo, né, principalmente. E a gente sabe que o solo não dá uma resposta assim a curto prazo, né? A resposta dele maior sempre vai ser, se a gente conseguir almejar tetos produtivos, no médio e longo prazo. Né? Eu destaco esse no solo, né? Manejo de solo, principalmente. Eu acredito que você deve ser um adepto do plantio direto. Quer dizer, eu acho que você aí, eu não conversei com você, nunca fui aí, mas eu tenho certeza absoluta que o plantio direto deve ser, assim, uma prática já muito comum aí na sua propriedade, né? Ah, com certeza. O plantio direto hoje é primordial, né, para atingir altas produtividades. Eu diria assim, o plantio direto na essência, né? Não é para plantar a semeadura direta, né, que se fala, o plantio direto, né, fazer aí, eu destacaria a rotação de cultura, plantas de cobertura, né, manter o solo sempre coberto, né, sistema plantio direto na essência, né, grande produção de matéria orgânica, né, matéria seca para proteger esse solo, né. Agora, Ronei, quando você colhe o milho,
O que entra depois do milho? O que vem depois do milho? Então, aqui a gente está numa região fria, né, do Paraná, uma região de altitude, a gente está a 1.000 metros de altitude. Então aqui a gente trabalha só com apenas uma safra no ano, né? Não consegue janela de safrinha. Então a gente trabalha com milho safra aqui, né, no caso, né? Daí a gente faz o preparo do solo, assim, com plantas de cobertura, já pensando na cultura principal, o milho no verão, no inverno, né? A gente trabalha com plantas de cobertura, aí para entrar no verão com o plantio de milho, né? A gente trabalha principalmente com as plantas de cobertura que é centeio e ervilhaca, né? Que são adaptadas assim ao inverno nosso aqui rigoroso aqui do Paraná. Bom, e um outro ponto que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, em relação aos insumos que você utiliza. Por exemplo, é uma prática muito comum a utilização de fertilizantes químicos. Você usa, além de fertilizante químico, você usa alguma coisa biológica também no solo? Sim, a gente usa, além dos fertilizantes químicos, né, a gente usa biológico, no caso, assim, pensando em melhoria no sistema radicular do milho, né, e biológico também no controle de cigarrinha, que a gente, e solubilizadores de fósforo também a gente usa. Assim, eu vejo que a linha do biológico só tende a crescer, né. Sim. No caso, a variedade de milho que você utilizou aí, qual foi? A que chegou em 270 sacos por hectare. A gente tem uma parceria já de longa data com a Agroeste aqui na nossa região, né? E a cultivar aqui que se destacou foi o Agroeste 1757, né? É um material bem adaptado aqui para a nossa região, né? Para a nossa condição de clima e solo. E também aliado a isso, ele tem uma boa tolerância à cigarrinha. Né? É o Agroeste 1757. 1757. Agora, esse Agroeste 1757, ele é ciclo médio, longo? Qual que é o ciclo dele? Ele é um ciclo precoce, que se fala, né? Ciclo precoce deu tudo isso? Que aqui, a gente falar na dinâmica dos milho é um pouco diferente quando comparado com o milho safrinha aí do centro-oeste, né? Entendi. Ele o ciclo dele é precoce, mas ele vai dar aí para nós 135, 140 dias, né, o ciclo dele. Agora, milho, pensando assim, um milho mais do ciclo longo, né, mas ele é chamado de precoce. Agora, em condições normais, você obtém quanto de produtividade? Em condições normais? Sim, esse resultado foi em 2,5 hectares, né, que a gente conseguiu, que foi medido por concurso. Assim, em produtividades, falar de área total da fazenda, esse ano eu fechei 200 sacos por hectare. Né? Já teve anos de eu fechar 250 sacos por hectare de média, né? Mas isso foi antes da chegada da cigarrinha. Acho que é uma dor de todos os produtores. Essa cigarrinha aí eu vou te contar, viu? Ela tá em tudo quanto é lugar, viu? E ela faz um estrago bom, viu? Faz. Bom. Fazer o quê? Tem que conviver com ela, saber conviver com essa cigarrinha, porque senão deixa de plantar milho, né? Isso mesmo, é verdade. É verdade. Bom, eu conversei com o Roneu Cavirag. O Ronei, ele é produtor rural lá de Mangueirinhas, no oeste do Paraná, e o Ronei ganhou esse ano como o maior produtor do país de milho sequeiro. Ele teve uma produtividade de 270 sacas por hectare. E o Ronei consegue, em condições normais, uma média aí, fazendo uma conta mais ou menos exata, na faixa de 210, 220 sacas por hectare, né, Ronei? Essa é a sua média que você vem mantendo aí, né? Aqui na nossa região é uma média, assim, uma média dentro da realidade aí, da nossa região, de 210, anos bons, excepcionais aí, talvez até 250 de média. Muito bom.
Tá certo. Ronei Gaviraghi, olha, foi um prazer conhecê-lo, eu fico muito feliz quando a gente vê alguém aí tendo sucesso no setor agropecuário, é muito bom, a gente sabe que esse setor é a mola mestra da nossa economia e sei também que vocês, vamos dizer assim, sofrem pra caramba, o produtor pena muito para chegar aí numa situação como essa que você chegou. Parabéns, Ronei, pelo seu trabalho e se você, qualquer hora que você quiser conversar com a gente vai ter o maior prazer de colocar você aqui para toda a região Centro-Oeste. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo e sucesso aí na sua empreitada profissional no setor agropecuário. Obrigado, Antônio. Obrigado. Um abraço. Conversamos. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: para viver uma vida criativa, nós precisamos perder o medo de estarmos errados. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.